Então, dando continuidade, né? Opa, pera. Dando continuidade ao que nós estamos falando, então, esse problema dessas conexões, equilibrar. Então, o simples exercício, a prática de se dedicar alguns momentos para o Evangelho no lar, já consegue harmonizar o ambiente e, com isso, afastar eventuais influências negativas que desequilibram muitas famílias, né? E é algo tão simples de fazer, mas muitas vezes acaba ficando meio que esquecido, né? E daí aqui na parte final, eu achei interessante essa divisão que ele faz aqui no ensinamento, né? Entre matéria e espírito, que a matéria sensibiliza e o espírito comanda, né? Que a matéria é movimento, o espírito dá expressão. Ela prepara todos os canais do corpo e o espírito fala demonstrando a razão. O saber e o amor. O princípio vital igualmente cresce e acompanha o corpo. E essa parte, ao final ainda, que remete a exatamente esse sentido. Esse princípio vital ele estará presente enquanto matéria, enquanto na vida material, e acompanha na vida material. Essa última frase aqui me deixou preocupado, né? Mas, na verdade, o sentido não é o que eu imaginei primeiramente. É que o renascimento volta para o lugar de onde vieram. Então, da forma como, se formos entender isso de uma... Deixa eu só voltar aqui. Se formos ler isso de uma forma muito direta, né, então dá a entender que volta para o mesmo lugar de onde saímos. Ou seja, se estávamos no mundo de regeneração, então retornaríamos para esse. Mas, na verdade, o sentido aqui é de retorno para a vida espiritual, lugar espiritual. E aí, um ou outro lugar vai depender do que foi feito enquanto estávamos nessa oportunidade de vida. Então, nós podemos ir para um ambiente melhor ou permanecer no que já estava antes ou até regredir. Tudo isso depende do que fizemos na oportunidade que nos foi dada nesse processo de reencarnação. Então, seja, existe o princípio vital que está conectando matéria e espírito, e ele está sempre presente ao longo de nossa vida, material e espiritual. E essa é a essência do princípio vital no todo, nesse complexo da nossa vida humana, que nos dá grandes lições para a oportunidade de nosso melhoramento, a cada oportunidade que temos, né? Tá bom? E eu passo então para a Maeve, suas considerações. Oh, obrigada, Jorge. Obrigada. Pelo que eu entendi, então, eu vou perguntar para vocês. O princípio vital, ele nasce do fluido universal. E ele acompanha a matéria, ele se situa entre o espírito e a matéria. E ele vai se modificando de acordo com as necessidades, de acordo com as decisões do espírito. Seria isso? As decisões do espírito que comanda a matéria, de acordo com os pensamentos, com os nossos pensamentos, que nós podemos, que cria uma energia boa ou uma energia ruim, de acordo com os nossos pensamentos. E, pelo que eu entendi, então, ele não tem o condão de modificar a matéria, é isso? Vocês entenderam assim? E com o desencarnar da matéria, do espírito, ele volta para o fluido universal. Eu entendi assim.
outra coisa, que eu entendi dessa forma, mas eu quero saber a opinião de vocês. Outra coisa, entre o espírito e a matéria. Então, ele está antes do perispírito. Seria isso? Antes como, Ney? Antes, assim, eu fiz um desenho aqui na minha cabeça. A matéria e o espírito, certo? Entre um e outro se situa o princípio vital. O perispírito é corpo, né, entre aspas, é corpo do espírito. Posso falar? Não, desculpa, do perispírito. É corpo do perispírito, é isso? Não, o espírito é um corpo. Ó, o que eu entendo? Vamos ver se a gente consegue assim, chegar no denominador comum, porque eu também posso estar errado. Você tem o espírito, e o espírito, enquanto criação divina, centelha divina, ele veste um corpo, que é o corpo espiritual chamado perispírito, certo? Certo. Esse corpo perispiritual não é o princípio vital. Ele também é ligado ao espírito pelo princípio vital. Porque ele também é matéria. O corpo perispiritual, o perispírito, também é matéria, mais sutil que o nosso corpo carnal, mas ele também é matéria ligada ao espírito pelo princípio vital, que também anima. Então, aqui ele fala, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Ele diz, o princípio vital igualmente cresce, acompanhando a evolução do corpo e acompanhando a evolução da alma. E ele serve nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual. Então, enquanto o espírito está no plano espiritual, vestindo apenas o perispírito, esse perispírito é um corpo material também, mais sutil, mas também é material, que para se ligar ao espírito e para animar com vida, utiliza o princípio vital a nível espiritual. Quando o espírito reencarna, o corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico, que vai ajudar na formação do corpo carnal, segundo esse modelo, que é o MOB, também utiliza o princípio vital para animar a matéria física carnal, mais pesada, mas que também precisa do mesmo princípio vital. Então, o que eu compreendo é que esse princípio vital é uma força, uma energia que saiu do fluido espiritual, né? Ela se destaca do fluido espiritual, porque o fluido espiritual cria tudo, inclusive o princípio vital. E vai animando todos os corpos, sejam eles mais pesados na matéria densa, sejam eles corpos mais sutis na matéria espiritual, como o corpo perispiritual que o espírito usa. Entende? Não sei se faz sentido para vocês, para mim está fazendo sentido. Acho que eu não é exatamente isso que eu imaginei, mas não consegui transmitir em palavras. Mas por isso que a gente vai conversar. Você captou bem. Foi isso que eu senti. Ô, Sandra, ele é a ferramenta, então, que o espírito usa para ter acesso os dois corpos, então, no caso. E deixa eu contar uma coisa. Uma coisa que não tem aqui, que a gente lê em vários livros sobre o duplo etéreo. Eu não entendi até hoje o que é esse duplo etéreo direito ainda. Será? Para mim, o que eu entendo é que esse princípio vital é o que forma o duplo etéreo. Entendi. É exatamente isso. Porque o duplo etéreo ele é formado de algo que é diferente da matéria, que é os corpos. É um outro corpo. Eles dizem que o espírito, né, ele veste 7 corpos. Exato. Um dos corpos é o duplo etéreo, que é o corpo que dá vida, movimento ao corpo material. Tanto seja o corpo espiritual, o perispírito, quanto seja o corpo carnal. Então, eu entendo que o duplo etéreo, ele é esse corpo. Se eu estou certa, não estou? Não sei, hein, gente? A gente precisaria, e eu acho que nós vamos chegar nesse momento, em que o nosso estudo vai abordar os corpos espirituais.
Mas a gente também pode, a título de curiosidade, porque nós já estamos tendo essa dúvida, então, quinta-feira que a gente for fazer temas, nós está já criando, assim, despertando dúvida. Isso, acho uma boa. Concordo. Estudar os 7 corpos. O que são esses princípio vital? O princípio vital seria um corpo etéreo? Não, podemos fazer isso para aquele dia de tema alternativo. Se você para mim tá bom. Assim, meio perdido. Não, exato, eu concordo inteiramente. Vamos pesquisar. Podemos fazer isso. Podemos. Isso, vamos pesquisar. Gente, eu estou mudando os estudos para outro lugar, tá? Mas pode continuar. Estou liberando aqui que tem gente querendo dormir. Vamos continuar. Quem que falta falar? Eu vi a Cris rindo tanto. A Cris só está ouvindo, hoje é muito complexo, vou preciso pensar. Pode perguntar também se quiser, Cris. Às vezes a gente sabe responder a dúvida. Na hora que puder, a gente responde baseado em algum estudo maior, né? Tem uma parte aqui que eu separei aqui que eu achei interessante também, né? Que eu acho que a Maeve estava em dúvida, né? E fala também que eles se modificam de acordo com o lugar, as intenções e o caráter do corpo que ocupa. Isso. Né? E que, a Maeve abordou isso. Exatamente, Né? A transformação é a lei universal em todos os mundos, em todos os reinos. Então de acordo com... ele não fica estático, em situação estática, né? Ele sofre transformações de acordo com as circunstâncias do ambiente, ou corpo com o qual está conectado. Então, embora fale-se que o princípio vital é um elo de ligação matéria e espírito, mas acaba formando um conjunto, né, nesse todo. E caminho conectados durante essa fase de existência. E até o momento que há um desligamento da matéria, mas no mundo espiritual há essa continuidade. E essas transformações, essas mudanças vão ocorrendo gradativamente de acordo com o processo de evolução de cada um. Imagino que é assim. E o comando de tudo isso é a lei universal, que ela é perfeita, né? Ela é imutável. E ela rege tudo isso por essa força inteligente, né, que consegue comandar toda essa magnitude que temos ao nosso redor do mundo e da humanidade, né? Ou seja, nada acontece sem que essa inteligência superior queira, né? Então tudo tem uma razão de ser nesse complexo que nós tentamos entender, né? Tá bom? Quem mais? Adriana? Mas aí esse princípio, então, quem rege ele é o meu eu interior mesmo, mais ou menos. Seria a minha própria, a minha onda, vamos pensar, a minha vibração magnética, a minha onda, não sei como é que se diria. Porque se eu estou bem, eu vou estar com ele em alta, mais ou menos assim, não sei dizer os termos. Seria isso ou não? Ele dá força, me dá um impulso. Eu penso que não é em alta ou em baixa. Isso daí talvez representaria a quantidade. Alta muito, baixa pouco. Não é bem nesse sentido. Seria no sentido, eu vou estar com ele em harmonia. Isso. Em harmonia com as leis do Criador, né? Porque existe uma harmonia que a gente precisa aprender a alcançar. Essa harmonia, ela é ditada pelas leis do Criador, que são aqueles preâmbulos que o texto falou. Tudo acontece segundo os preâmbulos do Criador. Agora, eu acho que a gente tem que prestar atenção no seguinte. Primeiro, eles falaram que a explosão desse princípio vital, ela ocorre segundo a ação dos espíritos de alta hierarquia. Porém, de acordo também com o nosso comando. Agora, quando a gente fala comando, eu acho que também a gente precisa pensar em duas situações. Nem tudo que nós comandamos, nós temos consciência que estamos comandando. Então, aquilo que acontece com a gente, sim, nós estamos comandando, mas muitas vezes inconscientemente, né?
influenciado por forças externas, que nos desarmonizam e a gente perde totalmente o domínio e fica à mercê das circunstâncias, né? Então, sim, a gente comanda, mas vamos lembrar que esse comando, muitas vezes, a gente se torna um joguete. Estamos comandando por quê? Isso também é considerado comando. Por quê? Todas as vezes em que a gente, por falta de capacidade ou por escolha, abdica da nossa capacidade de comandar realmente a nossa vida, a gente, ao abdicar, fez uma escolha também, né? Quando a gente se torna joguete das circunstâncias, também é uma escolha ser joguete das circunstâncias. Só que é uma escolha muito inconsciente, muito, não sei, uma escolha muito infantil, vamos dizer assim, muito sem amadurecimento, né? A gente pode fazer escolhas. Vou depois, ao final, colocar aqui duas coisas, acho que são interessantes. Travou. Sandra travou. Alô, estão ouvindo? Caiu. Explica as coisas. Ela é espírita e explica as coisas de uma forma assim, tão clara, que você chega no fim do vídeo e fala, se você não entendeu, eu sou burra. Mas não tem jeito de você não entender, entendeu? Ela é ótima. E ela fala a respeito da influência espiritual. Diferenciando, ela fala, não estou falando da obsessão. Obsessão é tá. Não estou falando disso, eu estou falando da influência espiritual que todos nós estamos sujeitos no dia a dia, na nossa vida. Sofremos essa influência constantemente e a gente precisa aprender a identificar quando estamos sendo influenciados espiritualmente e o que fazer para sair disso. Então, eu vou colocar o vídeo também aqui ao final, talvez de hoje, são 20 minutos, mas é 20 minutos de uma aula, gente, que ninguém pode perder. Não percam, assistam, que é show de bola, para a gente entender essa questão do autodomínio. A gente precisa, para a gente fazer as nossas escolhas conscientes e saber dizer, olha, isso está acontecendo porque eu escolhi de fato, eu queria isso, eu comandei isso, a gente precisa entender o que é o comando, que a gente não tem comando de nada ainda. Muitas vezes a gente é só joguete, assim, sabe? Mas, enfim, era isso. Não sei se eu respondi, Cris, o que você perguntou. Entendi. Deu para... Deu. É filho de saindo para todo lado. Vocês estão percebendo que hoje está confuso, né? Adriana vai falar? Não, só escuto, Tá. sou audiente. Tá bom. Bom, então, só para a gente encerrar essa parte, né? Eu só fecharia assim. A solução é bem simples. Na leitura, deixa bem assim, bem em destaque. A solução para isso é o equilíbrio orgânico e psíquico. Só isso. Só simples, né, Jorge? Só simples. E são poucas palavras, né? São as maiores tormentas da humanidade, essa questão orgânica e psíquica, né? E se a gente parar para pensar, a grande maioria está concentrada nessas duas expressões. Então, por isso que fala aí, buscar o equilíbrio orgânico e psíquico, né? E que está ao alcance das nossas mãos, né? Ao alcance. Né? Muito bom. Então, ok, tá ótimo. Vamos, então, para as vibrações com o Rogério? Vamos lá, Jorge. Então, ok. Então, deixa eu só pausar aqui, só um minuto.